meus amores! Sejam bem-vindos à segunda temporada do Minha Mãe na Costura. E hoje a gente tá com hashtag Volta às Aulas. E fiz um estojo beijo de sereia pra vocês. Nós vamos montar esse estojo juntinhos. A gente tá sempre com a parceria com a minha máquina de costura, que é do Benjamin Máquinas. A minha máquina é uma máquina industrial, reta, e preparada para o quilt, fornecida por Benjamin Máquinas de Costura. Eu tenho parceria sempre com Preta Arte Atelier, Miss Criativa na Itália. Eu tenho Organza e Tecidos Importados, que fornecem os tecidos importados que a gente faz aqui. Igaratinga Tecidos, que são parceiros maravilhosos nos tecidos. Eles estão sempre nos nossos vídeos. O blog da Fê Silveira, que é o blog que a gente está aqui porque o blog da Fê Silveira nos fornece esse espaço. E eu quero dizer para vocês que hoje esse tutorial eu faço um passo a passo, explico um pouco sobre estampa, o posicionamento das estampas, um pouco sobre as mantas resinadas e vamos fazer esse passo a passo juntinhos. Eu espero que vocês amem esse tutorial, porque eu amei fazer para vocês esse estojo maravilhoso. Olha como ficou por dentro. É um estojo super grande e eu espero que vocês gostem. Vamos trabalhar? Bora lá! Então, meus amores, nós vamos hoje trabalhar com um estojo de beijo. Nós vamos chamar então de beijo de sereia, conforme eu já disse. Eu fiz esse molde, tá vendo? Ele vai estar disponível para vocês baixarem direitinho no mesmo tamanho que eu estou fazendo aqui. E nós vamos fazer o passo a passo dele. Nós vamos pegar duas tiras na mesma formatação, no mesmo tamanho. E essas medidas vão estar também no caderno de instrução. Nós temos um caderno de molde junto com um caderno de instrução com as medidas que vocês precisam para trabalhar. Então nós temos duas tiras de tecido. Eu estou usando hoje um tecido azul, mas você pode usar rosa, vermelho, o que você quiser. Eu coloquei a manta R2 atrás, já passei. Quem não conhece, óbvio que muita gente conhece, mas tem muita gente iniciante que me pergunta, não sabe o que é manta nem R1 e nem R2. Essa manta R1 e R2, no caso a minha hoje é R2, ela tem cola que passa, quando você passa ela ativa e gruda no tecido, ela tem cola de um lado e de outro, nas duas faces, por isso R2. Ela tem resina em duas faces. E tem a R1 que só tem resina numa face. Claro que muita gente conhece, mas a gente também tem que entender que tem muita gente iniciante. Então, aqui eu tenho duas tiras já passadas na manta, todas duas. E eu tenho uma tira maior, que equivale a duas dessas. Eu tenho uma tira maior, também já passada na R2. A mesma coisa eu tenho para o forro. Eu tenho, a mesma tamanho eu tenho para o forro. Então eu tenho tecido interno, tecido externo, manta R2 e um zíper, ok? Vocês podem fazer, como eu vou fazer, eu vou mostrar para vocês, uma tira para pendurar, para carregar no braço, ok? Então a gente vai primeiro montar essa parte do zíper e depois a gente faz a tira, que é importante. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu quis usar um zíper com uma cor diferenciada para dar um destaque. Pode usar da cor que você está trabalhando. Eu usei o branco
não precisa necessariamente ser o branco. Eu quis colocar um zíper colorido, vejam, para destacar junto com a minha cor, mas eu quis destacar que existe um zíper no meio. E aí eu vou começar a trabalhar. O que eu faço? Eu posso desmanchar ele, vejam, posso soltar ele, como eu posso já trabalhar com ele aberto. Então eu vou soltar, soltei o zíper a metro, já tenho a medida no caderno de molde, e eu vou colocar ele com a parte do dentinho levantada para cima, que é a parte direita. Vou colocar ele aqui e vou alfinetar. Coloquei aqui, vou fazer a mesma coisa com o dentinho para baixo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui nessa parte, ok? São as partes referentes ao zíper da frente. Posso alfinetar só nas pontas, porque aqui vai levar a parte do forro, tá? Então, ó, eu prendi eles aqui, ok? Eu vou tirar daqui pra facilitar vocês verem. Ó, como é que eu fiz. Agora, eu preciso colocar as outras duas tiras que representam o forro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar elas aqui, opa, e vou prender ela por cima desse zíper aqui. O zíper vai ficar no meio, entre o forro, frente com frente, entre o forro e a parte da frente, que é o externo, ok? Então, aqui o zíper vai ficar no meio, entre uma peça e outra, ok? Ó, ele vai ficar assim. Eu vou passar uma costura bem aqui, ok? E aí eu mostro pra vocês, mas vamos alfinetar o outro. Frente com frente do tecido. Ah, importante, que eu não falei. Como eu tenho um tecido com uma estampa que tem uma posição, no caso pra fora, eu tenho um tecido que tem uma estampa. O que acontece? Para eu poder manter a estampa todas na mesma posição, eu vejo o seguinte: quando o meu zíper estiver virado para cima, assim, ela vai estar toda nessa posição. Como esse lado aqui é a parte de baixo, viram? Eu vou colocar na parte baixa ao contrário, para que todo ele fique na posição. Quando eu virar o zíper, ela vai estar no mesmo alinhamento. Essa é sempre uma preocupação quando a gente faz uma peça, de conferir, antes de bater a costura, de conferir como que a gente vai montar isso daqui. Não adianta montar de qualquer jeito e não dar certo no final. Você vai perder material e não vai dar certo. Então a estamparia, ela tem que ser bem colocada. Se a estampa tá nessa posição, eu não posso colocar o zíper aqui, porque vai ficar ao contrário. E automaticamente a parte de trás também tem que estar na mesma posição. Observem que isso é extremamente importante para quem faz material com estamparia, ok? Vamos lá. Então, eu estou fazendo correto, eu olhei a estampa na posição como que ela vai ficar. Tô botando aqui para que vocês vejam que elas estão na mesma posição, tá? O zíper tem que, como o zíper vai encontrar um com o outro aqui, eles estão na mesma posição, o desenho, ok? Então, assim, como a parte de dentro é apenas uma estampa de bolinhas, eu não preciso ter a mesma preocupação. Mas, se eu for fazer uma estampa para dentro e uma estampa para fora, eu preciso ter a mesma preocupação, ok?
Isso daí tem que ficar bem gravado, porque isso é para qualquer peça. E qualquer peça, eu vou montar uma peça, como que ela vai ficar no projeto final? Primeiro você olha e faz um projeto piloto. Depois do projeto piloto, quer dizer, você não precisa montar a peça para ver o projeto piloto final. Tem uma tampa, tem uma aba, como que ela vai ficar? Se ficar de cabeça para baixo, você vai descartar a peça. Então, a gente tem que se preocupar com isso, porque quando a gente trabalha com a costura, a gente tem que ter um bom acabamento. Então, a posição da estampa também é importante, ok? Então, tanto para fora quanto para dentro, vocês têm que ter esse mesmo acabamento. Então, eu alfinetei, eu vou passar a costura aqui, eu vou passar a costura aqui, e depois eu vou virar. Vamos fazer junto comigo. E aí a gente vai rebater a costura, ok? Vamos fazer e eu vou mostrar pra vocês. Tô usando o ponto 2,5. Você pode usar o ponto que você achar melhor. Eu uso 2,5 porque é um padrão meu que fica de qualidade, ok? Bora lá. Essa manta R2 minha, ela tem uma colinha bem fortinha. Então ela tem um acesso difícil dentro da máquina de costura, tá? Por isso que eu tô tendo dificuldade talvez pra puxar. Então vamos lá, ó, vamos vendo. Eu costurei aqui, costurei bem aqui, ó. Viram? Eu vou virar ele, eu já tirei os alfinetes e eu vou virar ele para rebater, ok? Então eu vou rebater, mas quando a gente vai rebater, a gente também tem que alfinetar. A gente alfineta primeiro, depois a gente passa. A gente vai precisar passar. Puxa bem ele pra baixo. Ó, eu tô puxando bem ele assim nessa posição pra baixo, pra ele não ficar embolado. E por que que a gente rebate a costura? Algumas pessoas não sabem. A gente rebate para que o carrinho do nosso cursor, ele não agarre na hora que a gente estiver fazendo um movimento de vai e vem com o zíper. Por isso que a gente rebate. É um acabamento, além de ser um acabamento bonito, esse carrinho, ele precisa ficar com espaço livre. Então, vocês podem ver que eu deixo sempre um espaço entre o tecido e o dente do zíper para poder desenvolver o carrinho. Então, essa preocupação eu vou ter em todas as peças. Isso é uma aula que a gente tem assim desde o início de como manusear o material, de como trabalhar com a peça. E isso aqui é um trabalho que a gente é obrigado a ter, essa preocupação. Então a gente vai rebater para que o carrinho não fique grudado aqui e o acabamento da peça fique perfeito. Eu faço o vai e vem, que é esse movimento para fechar o ponto, que a gente chama na costura de retrocesso. No início e no final eu faço o vai e vem, ó. Ele fecha o ponto. Esse movimento de vai e vem, o retrocesso, ele vai fechar o ponto para que a linha não saia solta por aí. Então a gente faz esse processo no início e no final. Então aqui, ó, vocês podem observar que eu rebati a costura. Eu vou tirar, eu vou precisar passar essa peça no lado de cá. Por quê? Porque agora a manta R2, ela precisa aderir nesse lado aqui da peça, tá bom? Então eu vou fazer a outra parte e depois a gente passa. Vamos lá. É a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer nessa peça.
bati no final, mas façam aí. Viram aqui? Ok? Vou fazer a mesma coisa, vou puxar a peça pra baixo, ok? Ela vai sobrar aqui porque a gente vai cortar no final. Por isso a gente fez um pouco maior, ok? Então puxa bem mesmo. Ó, eu tô puxando bem ele pra poder rebater a costura. Tá? E vou rebater ele na mesma... Opa! Não puxei tão bem assim, deixa eu fazer por cima. Ó. Ele tem que estar com um pedacinho do zíper sobrando, né? Da parte do tecido. Vamos lá. Dá um confere. E vamos nessa. Bom, rebati, deixa eu soltar. Essa fase agora, eu preciso passar essa parte aqui. Só passar o ferro quente, tá? Eu vou passar agora e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Lá, vamos lá. O que que aconteceu aqui? Eu passei o ferro. Grudou nesse lado e grudou nesse lado. Dá a impressão que tá tudo torto, mas não tem nada torto. Vou mostrar pra vocês por quê. Estão vendo aqui a posição do tecido? Conseguem ver? Todos eles na mesma posição, ok? O que que eu vou fazer agora? Eu pego o cursor, eu venho aqui, eu já fiz a montagem dele anteriormente e dei um corte. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu dei um corte nele aqui. Tá vendo? Tem um pedaço pra cá, acho que dá pra ver. Um pedaço pra cá e um pedaço mais pra dentro, pra facilitar entrar o zíper. Pra ele ficar no mesmo alinhamento, ok? E aí, mostro já. Eu coloco primeiro nesse lado mais longo. Peraí que soltou da minha mão. Tá de cabeça pra baixo, também não dá, né, gente? Ó céus. Eu coloco esse lado aqui primeiro. Eu vou avançar um pouquinho. E tenho esse lado aqui já encaixado pra eu colocar. Então eu seguro os dois e encaixo o outro lado. Encaixei aqui. Vou segurar. E vou... Opa, pulou. A few moments later. Estão vendo o alinhamento aqui? Eu empurrei, mas ao mesmo tempo, deixa eu ver se eu consigo cortando aqui para que vocês possam ver. Sei o que que acontece, vou explicar para vocês, que eu não consigo colocar zíper de outra forma. Então eu digo pra vocês que essa foi uma maneira que deu certo pra mim e vai dar certo pra vocês. Então, ó, vocês podem ver que o alinhamento tá aqui. Quer dizer, tá tudo certinho. A gente vai cortar. Isso aqui, o que sobrar, a gente vai cortar. Dá a impressão, ah, tá tudo torto, não tem nada torto. Tá? Força na peruca aí. Aí o que que eu vou fazer, ó? Simplesmente, eu vou fazer isso. Pra lá. E vou sair aqui, ó. O que que aconteceu? Eu fechei. Ah, Maria, por que que você fechou? Fechei, porque quando eu for bater
a costura no lado de cá, pra ele não ficar com isso aqui solto ou engasgado. Eu vou botar ele novamente com ele fechado. Eu limpo essa parte, fazendo a melhor maneira pra vocês verem, eu também. Ó, eu limpei essa parte, eu venho aqui, ó, e volto novamente com o zíper pra cá. Então, não tem desculpa de dizer, ah, não sei botar zíper. Eu também não sabia e me virei. Aprendi. Então, ó, só dá um leve puxão pra ele encaixar aqui do lado e segue em frente. Veja, olha eu aqui com o meu zíper perfeito, o alinhamento perfeito. O que sobrar a gente vai cortar, tá? Primeiro a gente faz isso para que a coisa funcione. Então eu tenho a posição do tecido e está nessa posição, para cima. Eu preciso colocar a mesma posição da parte de trás. Viram que sobrou aqui? Viram que sobrou aqui? Nós vamos cortar, não se preocupe. Então, olha, estão vendo o tecido aqui? Eu vou unir. Eu vou colocar um alfinete nas pontas. Ah, Maria, você não tá colocando forro. Não vou colocar o forro, esse forro agora. Não vou colocar agora. Vou colocar no final. Eu vou prender nas pontas. Você pode fazer um pouquinho menor, se quiser. É sua segurança, é minha segurança. Cada um acho que faz da maneira que achar melhor, tá? Eu vou virar para este lado. Eu tenho um produto chamado giz panda, que é um giz branco para quando são peças muito... Ele tá todo quebrado o meu. São as peças muito pequenas, eu pego esse giz... Não, pequena não. Quando as peças são escuras, eu pego esse giz panda para poder fazer os riscos que eu preciso, tá? Você pode fazer uma tela C, você pode fazer um quilt livre, você pode fazer o que você quiser para enfeitar essa peça. Aí eu digo pra vocês, Maria, você não precisa fazer a alça? Preciso, mas vamos marcar primeiro? Vocês lembram do nosso molde? Eu vou colocar ele no centro de um lado e de outro, tá? Bem centralizado. Esse aqui, eu dobrei lá no molde, eu faço um risco pra vocês. Mas como eu desenho o molde à mão, faço a estrutura toda a primeira mão, antes de montar pra vocês, no programa de desenho, eu vou dizer que meu molde não tá tão bonito quanto o molde que tá pra vocês, desenhado por mim. Então, é só pra vocês poderem entender como que vai estar no molde desenhado, que está pra baixar. Então, olha só, isso aqui é o centro, tá? Ele tá centralizado bem aqui. Lembrando que a gente tem uma peça com um posicionamento pra lá. Todo o posicionamento da estampa tá pra cima, pro lado esquerdo nosso. No caso meu, o esquerdo de vocês é o direito.
Vocês estão de frente pra mim. Então, eu coloquei bem no centro do zíper, aqui e aqui, ok? Eu vou segurar e com um pouquinho de força eu vou fazer um risco. E esse risco é justamente para saber se ele não vai sair torto, tá? Ah, Maria, vai sobrar muito pano. Faça um menor se quiser. Como para mim é um projeto piloto, eu sempre diminuo um pouquinho ele no molde, para ajustar justamente para vocês, tá? Então, acompanhe o que a gente coloca lá para vocês, porque na maioria das vezes esse é o primeiro projeto, o único projeto, e é o projeto piloto que a gente monta para vocês. Então, olha, isso aqui não vai ficar branco assim, até porque a gente vai bater a costura em cima. Mas esse giz panda, ele apaga quando a gente passa o ferro em cima dele. Eu vou deixar de lado o outro lado até um certo momento. Então, eu já fiz o molde, já marquei o molde. Eu agora preciso costurar. Só que antes de costurar, eu vou colocar uma alça aqui em cima. No caso, o zíper tá pra cá. Vou colocar no lado de cá. Vou colocar a alça aqui, tá? Pra ele poder ficar nesse braço, ok? Eu não sou canhota, quem quiser fazer pra canhoto, pode fazer. Então, eu tenho uma tira. Essa tira também está lá no molde, tá? A medida dela. Eu vou dobrar ela ao meio. E vou costurar bem aqui nessa ponta que fica aberta, tá? Eu vou costurar aqui porque eu vou fazer uma alça única, ok? Então, vamos lá. Fiz a costura, tá? E eu preciso virar essa peça. Eu tenho um alfinetinho. Então, eu tenho, ó, esse alfinetinho. Parece um alfinetinho de fraldinha de neném, né? E esse alfinete, ele é bem pequenininho mesmo. Vem de caixa com muitos. Então, eu vou pegar ele aqui, vou fazer pegar ele bem embaixo, eu vou pegar aqui e vou fechar. Viram? Ó. Agora eu venho aqui pra dentro e coloco ele aqui dentro e vou empurrando. E aí o que vai acontecer? Eu vou empurrando e puxando ao mesmo tempo. E ele vai passar essa... Ai, pronto. Vai passando e desvirando, tá bem? Vamos lá. Eu vou fazer, já volto. Virando ele, ó, ele vai sair aqui. Eu vou fazer uma leve forcinha e ele vai virar. Eu vou abrir e vou guardar ele, vou tirar. Pronto. Agora é só desvirar o total, ele ó. Soltei ele, já tá pronto pra usar pra outra coisa. Fecho, pra não machucar a mão e guardo. Agora eu vou desvirar ele todinho aqui. Eu gosto, é uma coisa muito minha, sempre foi uma coisa muito minha, de você colocar assim de lado, pra não aparecer a costura, e aí passar uma costura nele todo. Ó, você vai dobrar, ele vai ficar uma alça, tá? Eu vou passar a primeira costura pra gente poder finalizar isso aqui. Vamos lá. A minha linha de baixo é branca, mas é uma linha com a bobina que o Benjamin Máquinas vende.
É uma bobina que dura várias vidas. Parte aqui vai ficar pra dentro, não tem problema, tá? Ele vai ficar com essa alça aqui. Viram? Eu vou botar, ó, a parte branquinha pra parte de dentro e deixo a azulzinha bem acabada pra fora, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou dar um corte. Um pouquinho grande, ó. Estão vendo aqui? Eu quero que a minha bolsa fique pro lado de cá, ok? Então eu vou colocar aqui dentro. Eu abro aqui, ó. Vou tirar o alfinete. Ó, vou tirar esse alfinete aqui. E vou colocar ele aqui dentro. Na linha lateral. Ó. Na linha lateral da onde vai ser costurado. Aqui, ó. Ele tá aqui dentro. Eu vou prender ele bem aqui, pra ele não escapar lá dentro. Então eu prendi bem na lateral de lado, na diagonal, ok? Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou costurar em cima da linha que eu tracei, referente ao meu molde. Eu vou traçar essa costura bem em cima. Para isso, eu não vou usar o ponto 2,5, eu vou usar o ponto 1,8. Por que apertado? Porque é melhor na hora de desvirar ele não ficar esgarçando. Então eu vou lá. Eu vou começar aqui por cima e vou mandar bala. Segurem bem o tecido. Quando chega nessa parte, a minha máquina, ela tem um ponto a ponto. Eu vou usar ele. É aqui, ó. É aqui em cima. Ó. Aqui. Ela bate no zíper, quebra. Pronto. Certinho. O que que você vai fazer agora? Você costurou bem em cima da onde você moldou. Você vai olhar do outro lado e vai ver, tá perfeito. Você vai cortar. Tira primeiro os alfinetes. Economizem tecido, façam ele um pouco menor em questão de tecido. Eu vou colocar essa medida para vocês no site, tá? Eu vou cortar ele aqui em volta. Eu passei a tesoura de picotar nele todo em volta, tá? E aí eu vou fazer assim, ó, o movimento com o meu zíper, porque depois eu preciso virar, tá? Eu vou precisar virar ela já tá quase pronta. Ok, ó, a alça tá aqui, estão vendo? Eu passei a tesoura de picotar bem dentro na curva, precisa passar a tesoura de picotar, ouviram? Então agora o que que eu vou fazer? Eu preciso fazer a outra parte. Então, para fazer um melhor acabamento, essas partes que sobram, eu guardo tudo. Pra mim, assim, não é nada de material pra descartar, porque como a gente faz patchwork, o patch, ele deixa a gente muito livre. Então, eu deixo sempre pedaços de pano pra eu poder utilizar depois. Então, isso aqui não é descarte. Isso daqui é material pra gente usar
em próximas aulas em patchwork, ok? Então agora a gente não coloca nada fora. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, tá vendo aqui? Eu vou botar frente com frente e vou virar. Eu vou alfinetar. Só por segurança. Eu vou alfinetar. Quando eu for costurar, eu preciso ter a consciência de que eu estou fechando a peça. E como eu estou fechando a peça, eu preciso deixar um espaço para virar. E depois eu vou fazer um pontinho invisível na parte onde ficar aberto. Fogo na peruca. Então, eu vou fazer a costura, deixar um buraquinho aqui, pra depois virar. Bora lá. Vou bater a costura em cima da outra que eu já fiz, tá bom? Então, não precisem se preocupar em fazer um pouquinho mais pra dentro. Não, em cima, tá bem? E vamos nessa. Ó, aqui eu preciso deixar esse buraquinho aqui aberto, tá? Então eu vou, ó, retroceder e fechar a costura, tá? E agora eu pego novamente minha tesoura de picotar, tiro esses alfinetes e vou cortar em volta dele todo para eu poder fazer o acabamento. Vamos lá. Tesoura de picotar, ela dá uma quebra na linha do tecido, do fio, né, do tecido, para não desfiar. Mas além disso, ela é bastante importante para deixar a curva bem bacana, sem ficar enrugada, a sensação de enrugamento. Então, ó, vou guardar esse tecido aqui, ó, tá pronto. Viram como é que ficou? Agora nós vamos virar. Vamos virar ele todinho. Virem com cuidado para não rasgar. Ó, virem ele todo. Vai soltar um pelinho, você vai tirando. Ó. Chegamos no tecido, você puxa ele bem, tá? Pra não... Ó como é que ficou aqui, viu?
que você faz agora? Tá com essa boquinha aberta aqui, ó, que nós viramos. Você vai primeiro alinhavar. Olha como é que ficou dentro. Na curva. Olha a curva que perfeita. Ó. Olha como é que ela ficou. Ela não aparece a costura. Estão vendo? Ó. Ó. Ela não aparece a costura em lugar nenhum. Aqui tá aberto. Tá aberto que a gente vai fechar. Olha. Olha aqui, gente. Não aparece a costura. Olha do outro lado. Quando a gente vira. Sensacional. Isso é o ponto 1,8 da minha máquina. Da sua máquina. De qualquer máquina. Olha isso, gente. Tá perfeita. Olha. Vamos fazer o acabamento aqui, ó. Com ponto 1,8 da mão. Tá? Vamos lá? Pontinho invisível. Eu peguei a agulha número 11. Ó, com a linha azul. E vou fazer o pontinho. Em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. E tá tudo certo. Lembrem-se que pro ponto ficar apertado, você tem que ter paciência e fazer devagar. Eu dei um nozinho aqui na ponta, ó. Eu vou começar ao contrário, para o nó entrar na trama do tecido. Então, ó, peguei aqui, viram? E vou levantar e o nó vai ficar aqui dentro da parte da costura. E vou fazer essa parte toda. Isso daí é um ponto que você precisa treinar, você que não sabe, quem sabe é fácil, tá? Vamos lá. Volto já. Eu entrei com a linha aqui e saí aqui na frente. E agora quando você passa ele, ele vai automaticamente assentar, arrumar, né? Mas aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Olha como é que ficou o meio. Ele deu aqui, ó. Parece que tá enrugado, mas não é não. É da curvatura mesmo. Arruma ele. Vira todas as pontas, ó. Aqui e aqui. E olha que coisa mais linda! Olha, gente! Viu como o carrinho não prende? O tecido ficou todo na mesma posição. A gente teve o cuidado de fazer um pontinho bem firmezinho para não ficar com cara de que tá esgarçando. Ficou um beijo de sereia. Olha que lindo, gente! Se você amou fazer esse tutorial comigo, se você ama essas aulas, não esquece de deixar um gostei nesse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal e uma coisa muito importante é deixe seu comentário. Se você gostar, se você gosta do canal, escreve, amei, qualquer coisa que deixa a gente feliz. Então, assim, é muito importante que a gente esteja sempre juntos. E eu quero compartilhar sempre com vocês o que eu sei, o que eu aprendi. E hoje eu posso dizer para vocês que nós estaremos bordando nos próximos vídeos, se Deus quiser. Porque nós fechamos mais uma parceria. E aí vem uma máquina de bordar para me ensinar para vocês. Eu tô muito feliz e isso tudo são vocês que fazem. Então, espero que vocês tenham gostado, amado participar comigo desse tutorial do beijo da sereia. E espero você na próxima. Até mais!